Bíblia fala que ele morreu. E quando ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ali houve um pagamento de dívida. O inimigo, ele era o nosso tutor, o inimigo era aquele que dominava a minha e a sua vida. Mas quando Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, a Bíblia fala em Colossenses 2,14 que ele rasgou o escrito de dívida que era contrário contra nós, ou seja, estava escrito: olha, você errou, você pecou, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo, quando veio na cruz, ele simplesmente falou assim: ele errou, ele falhou, ele não tem jeito, ele é aquele que fica nas madrugadas vendo coisas que não deve, ela é aquele que não faz coisas certas, ela é aquele que ninguém dava valor, que ninguém apostava fichas. Eu sei que ele tinha uma dívida com você, mas eu morri na cruz e tudo que ele devia, a cédula que contra ele era contrário, eu rasguei pregando na cruz. Ele pagou a minha e a sua dívida. Colossenses 2,15 vai falar assim: e ele triunfou sobre todo principado e potestades. Ele despojou todo principado e potestade. Sabe o que é o despojo? É quando uma nação entrava em guerra com outra nação. Se a outra nação o vencesse, tudo que pertencia a outra nação passava a pertencer àquele que venceu. Jesus Cristo, quando ele tomou o despojo, ele está falando assim: olha, eu fui na cruz do Calvário por você. Então, inimigo, tudo que te pertencia, eu te venci publicamente. Agora me dá aqui. Ele não tem mais dívida. Eu arranquei do império das trevas e agora estou transportando ele para o reino do seu Filho amado. Você está entendendo isso? 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, fala que ele não nos comprou, ou ele não nos resgatou com ouro e com prata, mas ele nos comprou com precioso sangue, com o precioso sangue do Cordeiro, sem mancha, sem defeito e sem mácula. Você está compreendendo isso? Eu e você éramos escravos. Porque o inimigo, ele fez Adão e Eva cair ali no jardim. Através daquilo houve uma dívida eterna que eu e você era impossível de pagar. Mas Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Jesus Cristo, ele veio para fazer assim: olha, eu amo a humanidade. Eu sei que a dívida dele é cara, mas eu resolvi pagar no lugar dele. Eu resolvi nascer para ser o parente mais próximo. A antiga aliança, todos os anos era necessário matar um animal para a remissão do pecado. Mas Jesus Cristo veio para ser o sacrifício santo, perfeito, agradável ao Senhor. Meu querido, quando ele declarou Tetelestai, o céu se rasgou de cima a baixo. A Bíblia fala em Hebreus 6,19 que ele adentrou no interior do véu, estabelecendo ali a minha salvação. Meu querido, quando ele morreu, ele está falando assim: olha, eu entrei no interior do véu, derramei todo o meu sangue, sendo seu substituto. Por isso não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Você está entendendo isso? Cristo nos ama. 1 João capítulo 2, versículo 1 fala assim: filhinhos, não pequem, mas se pecarem, saibam que tem um advogado fiel no céu. E quando fala isso, justamente no judiciário, eu gostaria que você levasse a sua mente a um judiciário agora. É quando Deus, ele é o juiz, o inimigo, ele é o promotor, e Jesus é o seu advogado.
Quando a Bíblia fala isso, filhinhos não pequem, mas se pecarem, sabe que tem um advogado fiel no céu. Ele justamente está fazendo um judiciário, a qual o inimigo todos os dias chega diante de Deus e fala para o justo juiz assim: olha, pastor Zé Reis errou, pastor Zé Maria errou, e a sua palavra, juiz, fala que o salário do pecado é a morte, porque eles estão vivos ainda. O justo juiz, que é Deus, ele tem que decretar a minha e a sua morte, porque o salário do pecado é a morte. Só que do lado direito tem um advogado. Quando o justo juiz fala realmente, promotor, ele merece morrer, ela merece morrer, o advogado chega e se levanta: agora eu posso falar. Essa semana ele errou, essa semana ela falhou, mas eu, como advogado, eu quero falar por ela. Tudo que ela fez de errado, todo o pecado que ela tinha, realmente, juiz, o promotor está certo, ele deveria morrer, ela deveria morrer. Só que deixa eu te falar algo, juiz, eu resolvi morrer no lugar. Eu resolvi se entregar no lugar dele. O inimigo veio acusar a minha, a sua vida, falando que somos indignos de Deus, meu querido, mas Cristo nos revestiu da cabeça às plantas dos pés. Ah, meu querido, com a presença dele, com a glória dele, nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Então, quando Deus nos olha, ele vê a justificação de Deus sobre a nossa vida. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecador, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está entendendo isso? Éramos escravos, tínhamos uma dívida eterna, mas Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo trouxe a redenção, ele resgatou a propriedade perdida. Antes nós éramos filhos da desobediência, nós éramos escravos do pecado, mas hoje não, nós não recebemos o espírito de escravidão, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a qual nós podemos declarar: Abba. Nós recebemos o espírito de adoção. E segundo o contexto romano, um filho adotivo ou um filho adotado jamais poderia ser desprezado. O filho biológico, no contexto romano, quando Paulo fala, ele poderia ser desprezado. Existia uma festa a qual o filho era apresentado. Se a mãe fosse lá, colocasse o menino no chão, o filho biológico no chão, o pai fosse lá e não o pegasse no colo, quer dizer que ele estava rejeitando o filho biológico. Mas o filho adotivo jamais poderia ser rejeitado, sabe por quê? Porque o pai escolheu aquele filho. Deixa eu te falar algo que aconteceu na cruz do Calvário. Ah, meu querido, Jesus Cristo estava na cruz do Calvário e ele olhou para o pai dele e falou assim: Eli, Eli, sabachthani, meu Deus, por que me desamparastes? Ali, Deus estava rejeitando o seu filho biológico para adotar os seus filhos escolhidos. Ele está falando assim: eu neguei meu filho biológico para adotar você como filho. Então quer dizer que jamais eu posso te desprezar. Aleluia! Você está entendendo a profundidade disso? Você recebeu o espírito de adoção, a qual você pode chamar ele de Abba, Pai. Ele está falando assim: eu rejeitei o meu filho biológico, eu virei as costas para o meu filho biológico. Sabe por quê? Para que eu pudesse ter mais filhos como vocês. É muito profundo isso. É muito santo isso. Ele nos comprou, meu querido. Apocalipse 5:9 vai falar assim: comprastes para Deus com teu sangue povos de todas as línguas, raças e nações. Meu querido, Deus te comprou, Ele não abre mão de você. Talvez você está aqui querendo desistir, querendo abandonar, querendo falar assim: olha, eu não aguento mais, eu vim aqui
para te falar assim: Ele pagou um preço por você, Ele não desiste de você, Ele te ama, Ele é apaixonado por você, Ele morreu por você. Aguenta mais um pouco, espera mais um pouco, Ele está voltando, Ele está preparando uma morada. Segura! Romanos 8,18 fala que as aflições desse tempo não se comparam à glória de Deus que há de nos ser revelada. Ele está falando assim: olha, essas leves e momentâneas tribulações terão um peso de glória. Ele está falando: olha, você tem tudo para desistir, você tem tudo para parar, você tem tudo para abandonar o meu nome, para abandonar os meus caminhos, mas não faça isso. Eu estou voltando para buscar a minha noiva, para buscar a minha igreja. Aguenta mais um pouco. Ele pagou um preço muito alto. Ele pagou um preço de sangue. Ele pagou um preço de sangue por mim e por você. Ele está falando assim: filho, eu sei que você tem chorado. Eu sei que os dias não estão fáceis para você. Eu sei que muitas das vezes você pode estar falando como Asaf no Salmo 73. Deus, os meus passos estão quase se desviando, porque eu olho para a vida do ímpio e não vejo dificuldade nela. Meu querido, ele estava falando assim com Deus: Deus, eu sirvo o Senhor desde jovem, minha vida ela não se transforma. Quando eu olho para a vida do ímpio, tudo dá certo, tudo prospera, e a minha vida o Senhor não vai mudar. E talvez você esteja passando por isso, questionando Deus tantas coisas, falando com Deus: por quê, para quê, por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia fala em Amós 2,14 que dá um deserto para falar ao coração, meu querido. Ele está falando com você e comigo assim: ei, você pode estar passando por um momento mais difícil da sua vida, mas o deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Ei, eu morri, eu não vou te abandonar. Há uma promessa que eu vou voltar, e até eu voltar, eu te falo: ser forte, ser corajoso, que eu sou contigo. Não desista. Ele tinha tudo para desistir, mas ele negou a si mesmo. Ele negou a si mesmo. Ele resolveu morrer para que nós tivéssemos vida. Ele está falando assim: volta para o meu lugar secreto. Volta para o meu lugar de intimidade. Volta para o meu lugar de adoração. Ele está falando comigo e com você. Lembra quando a coisa mais importante da sua vida era a presença do Espírito? Lembra quando você se converteu? A primeira coisa que você fazia era orar ao Senhor, era buscar a presença do Senhor. Só que hoje, nesse ativismo, você não tem tempo mais para ouvir a voz dele. Volta a entrar em níveis mais profundos em Deus. Ezequiel 47 fala que há um rio cujas águas são vivas, e por onde esse rio passa, tudo que está morto tem que reviver. A Bíblia fala que quando ele anda 1000 côvados, as águas batem nos seus tornozelos. Anda mais 1000 côvados, bate nos seus joelhos. Anda mais 1000 côvados, bate nos seus lombos. Mas há um lugar profundo
mais profundo em Deus. Sabe por que mergulhar no lugar mais profundo? Porque quando nós estamos profundo, em águas profundas, nós não temos vozes, não temos ouvido para escutar as vozes exteriores. Ele está falando assim, olha, volta para o meu lugar de intimidade, porque eu tenho que ser o centro da sua vida. Olha que forte isso. Quem aqui já mergulhou em águas profundas naturais, piscina, água, mar, rios? Quem aqui já mergulhou? Você naturalmente consegue descer em águas profundas e ficar lá 3 horas sem respirar? Não, né? O que acontece? Interajam comigo, por favor. O que acontece? Morre. Acabou lá. Tem pessoas que me perguntam: como eu vou viver no profundo em Deus? Quando você morrer para as suas vaidades, quando você morrer para os seus desejos, quando você morrer para aquilo que você quer e fazer a vontade de Deus, aí sim você vai viver o profundo daquilo que Ele tem para você. Quando você resolve morrer, Ele resolve viver dentro de você. Quando você resolve negar a si mesmo, Ele cresce em você. Aleluia! Quem está disposto a morrer nesse lugar? Ele morreu, ele pagou um preço, ele pagou uma dívida. E ele não se arrependeu, ele está preparando um lugar. O apóstolo Paulo fala: aquilo que olhos não viram, que o ouvido não ouviu, nem tampouco chegou ao coração do ser humano, é aquilo que ele tem preparado para a sua igreja. São coisas insondáveis. São coisas que nós não conseguimos compreender com a mente humana. Ele está falando assim: filhos, eu estou voltando até que eu venha, até que a minha presença venha. Meu querido, continue buscando a Deus, continue servindo a Deus, mesmo que o mundo saia dos seus pés, mesmo que você perca o controle da sua vida. Não se preocupe, não tenha medo, eu sou contigo. Muito profundo isso. Nada pode mais mover a nossa fé que um dia escutar Ele assim: entrai pela porta, benditos do Senhor. A Bíblia fala em Coríntios que miserável o homem que espera em Deus somente nessa terra. Tem pessoas que estão pensando em desistir da vinda dele, da sua chamada, de buscar Deus, porque não está acontecendo as coisas nesse mundo. Deixa eu te falar, ei, mesmo se ele fizer aqui, ou se ele não fizer aqui, você tem que entender no seu coração que você está com ele por aquilo que ele já fez. Ele morreu, ele trouxe a redenção, ele te resgatou, ele remiu os seus pecados, e só isso basta. A maturidade cristã é isso, é entender que estamos na presença dele, não por aquilo que ele vai fazer terrenamente, mas por aquilo que ele vai fazer no mundo celestial por nós. A Bíblia fala que ele vai transformar esse corpo abatido num corpo glorificado e vivificado, e assim como ele é, nós o veremos. O Evangelho tem que voltar a ser cristocêntrico. O Evangelho tem que voltar a ser, as mensagens dos nossos cultos tem que voltar a ser, Ele está voltando. Mas como temos reagido a isso? Até que Ele venha. Até que Ele busque a sua igreja, até que Ele busque a sua noiva. Como nós estamos vivendo? O nosso coração tem que voltar a queimar como aqueles dois caminhos, no caminho
de Emaús. Jesus estava no caminho com dois homens e o coração deles queimava ou ardiam, porque estavam diante da presença de Jesus. Meu querido, quanto tempo mais você não sente a presença dele? Quanto tempo mais você não chora diante dele? Quanto tempo mais você não tem um nível de relacionamento com ele? Você tem um relacionamento em público, você toca, você prega, você canta. Mas quando chegar no céu ele fala assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque em meio à multidão eu era visto, mas no meu lugar secreto. Mateus 6 fala: quando orares ao Senhor, entrai no teu lugar secreto, e o Deus que te vê em oculto te recompensará. Nós estamos negligenciando esse momento de lugar secreto em Deus. Nós acordamos, é um ativismo, é filhos, faculdade, trabalho, e nós vamos para a igreja só falando: Deus, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha casa, muda a minha finança, mas nós não damos mais o nosso tempo de qualidade para Deus. Eu entendi o porquê João Batista, muitas pessoas seguiam ele. Ele pregava: raça de víboras, arrependei-vos. E eu fiquei me perguntando: Deus, como um homem prega tão duro, tanta pessoa o seguia? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? É porque as pessoas estão cansadas de mentira. João 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu querido, o Evangelho é muito mais do que aquilo que nós podemos receber. O Evangelho é santidade, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é muito mais do que vir para a igreja e falar: Deus, muda a minha família, me dá um emprego, me dá uma casa. O Evangelho é o reino de Deus em nós. O Evangelho, meu querido, é o poder de Deus para mudar a história dessa humanidade. Só que eu e você temos exalado esse bom perfume de Cristo. Você e eu temos valorizado a redenção dele sobre as nossas vidas. Você e eu temos propagado, salgado o Evangelho, anunciado Cristo Jesus. Eu vim aqui para pregar a palavra. Eu não vim aqui para um culto de autoajuda. Eu não vim aqui para falar aquilo que você queria escutar. Eu vim aqui para te falar: olha, desperta a tua idólatria. Desperta, ó noiva do Senhor. Ele pagou um preço, Ele trouxe uma redenção. Ele te comprou do império das trevas e transformou para o reino do seu Filho amado. Mas, meu querido, Ele está falando com você: eu já fiz a minha parte. Então, em nome de Jesus, se posicione, porque Ele está voltando. Aleluia. Volte a orar, volte a chorar diante dEle, volte a jejuar. Rasgai não suas vestes, mas rasgai os vossos corações diante do Senhor. Lugar secreto. Deus não quer que você viva contando os testemunhos do passado. Tem pessoas que viram para mim e falam: quando eu aceitei Jesus, eu orava por fulano de tal, eu jejuava todos os dias, eu orava todos os dias, e agora você fala com ele: e agora? Se você está vivendo, precisando contar testemunhos da sua vida do passado, é porque você não está vivendo o novo de Deus no presente. Eu era cheio de Deus, eu louvava, eu pregava, e agora? Desperta, igreja. Desperta. No original grego existe uma palavra chamada anakainosis,
significa viver o novo de novo. Jesus quer te fazer viver o novo sobre a sua vida. Jesus quer te fazer viver aquela chama de novo que você tinha. Ele quer fazer você voltar a se apaixonar por Ele. Ele quer fazer você voltar a se encantar com os caminhos dEle. Ele quer fazer você voltar e viver tudo aquilo que você viveu de novo. Viver o Ana Cainoses, o novo de novo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, igreja. Jesus, Ele quer renovar vidas nessa noite. Ele quer renovar a sua história nessa noite. Até que Ele venha, você vai se posicionar para viver a plenitude daquilo que Ele chamou para viver. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, por favor, que eu vou orar com você. Aquele que está precisando ser renovado pelo Senhor. Aquele que está precisando receber um toque do Senhor, que está precisando ser despertado. Feche os seus olhos, Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na Tua redenção. A Bíblia fala, meu Pai, que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Pai, nós cremos no Teu nome, nós cremos no Teu santo Evangelho, Pai. Oh Pai, nós cremos que o Senhor pagou um preço por nós, o Senhor não abre mão das nossas vidas. Faz a Tua igreja se apaixonar por Ti de novo, Senhor. A Tua noiva está falando contigo, oh Senhor, nos faça labaredas, encha-nos com Tua glória, encha-nos com a Tua presença nesse lugar. Espírito Santo, envolve esse lugar com a Tua presença, com a Tua glória. A Tua filha, meu Pai, que não orava mais, vai voltar a orar em nome de Jesus. Oh Pai, o Teu filho que chorava nas madrugadas, oh Deus, em nome de Jesus, ele vai voltar a chorar, Deus. Deus, nada mais vai importar na vida deles, eles querem um lugar secreto, um lugar onde só a Sua voz nos influencia, aonde só a Sua voz tem valor para nós, Deus. Isaías, meu Pai, 40, 31 vai falar que aqueles que esperam no Senhor renovarão, meu Pai. Subirão com asas como águia, meu Deus. Oh Pai amado, em nome de Jesus, andarão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh Deus, renova o Teu povo, renova a Tua igreja. Deus, aqueles, meu Pai, que não têm recebido a visitação do Teu Santo Espírito, envolve esse lugar com a Tua glória, Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem porvir, nem principado, nem potestade. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Faz de novo no nosso tempo, Senhor. A Bíblia fala: se vemos do nosso interior fluirão rios, rios, rios de águas vivas. Começa a fluir nesse lugar o Teu rio. Começa a fluir, meu Pai, o rio da alegria, do amor, da esperança. Tem pessoas aqui, meu Pai, que sorriem para não chorar. Tem pessoas que estão aqui tristes, abatidas, pensando, meu Pai, em desistir da sua própria vida, pensando, meu Pai, no auto-extermínio, em se... Deus, eles vão voltar a acreditar no amor, Pai. Eles vão voltar a acreditar que existe um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos. Oh Pai, que eles saiam daqui convictos, Pai, que eles foram comprados, que eles foram remidos, que houve uma redenção no mundo espiritual, Jesus Cristo. E que um dia o Senhor vai voltar. A trombeta vai tocar, Senhor. E nós iremos escutar, e a Bíblia fala que todo olho verá, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor.
imaginando assim. Comece a exaltar a Ele. Ele vai vir te buscar. Se envolva na glória do Senhor nesse lugar.